Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos dando continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, continuando o estudo no capítulo 6, nós comentamos sobre o que o instrutor Telésforo está nos relatando da necessidade, está informando a nós que informou, anteriormente que raríssimos companheiros dos trabalhadores conquistavam, depois de encarnados, êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Então, logo êxito ou não êxito? E conquistavam algum êxito, Algum. E da doutrinação e da mediunidade. Fizemos isso aí, uma diferença, falando no livro O Consolador, muito interessante, que o Emmanuel comenta na questão de número 231 do livro O Consolador, dizendo da necessidade primordial do conhecimento, dos encarnados, falando do estudo, da necessidade do conhecimento, de se iluminar primeiro. E é para, através da autoiluminação, favorecer o esclarecimento daqueles desencarnados. E falando que outras colônias, ele comenta, que providenciam tarefas da mesma natureza, mas que pouquíssimos, são os que se lembram da realidade eterna. Falamos disso porque comentamos mais uma vez que a evolução real se dá no corpo. Mais uma vez ele enfatiza aqui, porque ao encarnar nos esquecemos das realidades eternas, quer dizer, daquilo que aprendemos das realidades eternas no plano espiritual, daquilo que prometemos, daquilo que assumimos compromissos que iríamos fazer. E aí ele fala em raríssimo, em pouquíssimos, ele bota o superlativo, mostrando para nós o quão difícil é o testemunho. Falamos do exemplo principal que a gente tem, sempre lembra dele, que está no Evangelho, em que Pedro promete que vai seguir Jesus vai morrer por ele, e Jesus diz que ele vai negá-lo 3 vezes e ele o nega, mostrando para nós a nossa fragilidade. Como o próprio Jesus fala num diálogo com os seus discípulos, no livro Boa Nova isso está constatado, dizendo que a humanidade é muito mais frágil do que má. Então a nossa fragilidade é muito grande ainda, perante as dificuldades. Tal como comentamos antes, no início do capítulo, sobre aqueles grandes heróis, enfatizando novamente, que conseguiram disseminar o espiritismo no nosso país. Então, são realmente missionários que enfrentaram muitas dificuldades. Paramos aí e vamos continuar. No terceiro... Lembrando que o Telésforo, o que a gente vai ler agora, é o segundo problema da falha dos médiuns e dos doutrinadores, que é a questão da fuga. Que ele vai, que a gente vai agora. Grandes instrutores. Aí ele começa agora, Isso, exatamente. Porque nós falamos da ignorância, que é a mãe das misérias. Começamos a falar um pouquinho da fuga. Começamos. Então vamos lá. Grandes instrutores nos fluidos da carne, quer dizer, encarnados, amedrontam-se por sua vez, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Vamos parar aqui, porque falamos de Jesus, mas anteriormente ele fala da fuga, Porque ele fala que pouquíssimos vencem. E está dando aqui um dos principais motivos, que é o medo. Ele fala, amedrontam-se por sua vez.
nos fluidos da carne. Então, nessa questão da fuga, a gente até comentou no final do programa que íamos falar sobre a parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. É que Jesus conta essa parábola dizendo que o Senhor distribuiu os talentos a todos para que eles reproduzissem. E um daqueles que recebeu um talento, ele escondeu o talento na terra para não, com medo de desperdiçá-lo, mas também não multiplicou, não produziu nada. E aí o Emmanuel comenta exatamente isso, esse trecho. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Então, o servo disse ao Senhor, escondi o talento que o Senhor me deu porque eu tive medo de usar. Tem tanta gente aí perigosa, é muito perigoso. Quer dizer, é a questão do medo. É o que ele fala aqui, amedrontam-se diante dos atritos. Mas é o atrito que vai fazer a gente crescer. Não é que a gente vai procurar. Basta a nossa boa vontade no bem que ele vem automaticamente, que é o atrito. Né? Me dê o nome de um santo. Lá, muitos da Igreja Católica, que se denominados santos, não são. Mas me dê o nome de um verdadeiramente santo que não sofreu na terra. Não tem. Tem alguém? Começando pelo próprio Cristo. Mas me dê o nome de um. Não tem. Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Madre Teresa, Irmã Dulce, e outros de fora da igreja, Gandhi, Martin Luther King, Albert Schweitzer, todos literalmente sofreram e deram a vida. Porque não tem outro. O atrito vem automaticamente. O planeta é de expiação, é de espíritos endividados. Então, os espíritos nos dizem que quando a gente está propenso ao bem, nós conseguimos automaticamente 3 tipos de inimigos. O inimigo de quem a gente ajuda, porque não quer ver ele ajudado. O inimigo nosso do passado, que não quer a nossa melhora em ajudar alguém. Que automaticamente a gente se melhora. E o terceiro, que é o principal, o inimigo da causa do bem. Aquele que realmente não quer que dissemine a informação correta, né, que é o que ele falou da ignorância, né, que termina em ignorância, ele quer que mantenha a ignorância. Esse é o grande inimigo. Mas, então os atritos vão vir. Mas tem uma página do livro Fonte Viva em que o Emmanuel, comentando um pouco sobre essa parábola dos talentos, e ele intitula assim a página, Tendo Medo. É o capítulo 132. Só vou ler um trechinho. Ele diz que na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber as mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer lutar para valorizá-lo. Então, ele fala do medo. E no final ele diz assim, ele fala do medo da alegria, medo de sofrer, medo de trabalhar, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo da dor. Ele diz assim, e se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, porque cada um tem cada encarnação um projeto diferente da do outro, enriquece, ele continua, com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor, porque na parábola, o que o Senhor faz com o servo que escondeu o talento? Tira dele. Agora você não vai ter nenhum. Né? Porque muito será a quem mais recebeu, mais será dado, e a quem não usou, o pouco será tirado. É isso que Jesus nos ensina lá na parábola, porque quanto mais você recebe de informação e usa, mais você vai ter oportunidade, e as dificuldades vão ser maiores. E não adianta a gente se esconder agora, porque vai chegar uma situação, eu virar um eremita, por exemplo. Não adianta me esconder, o eremita dentro da minha casa, que eu não saio para nada. Não adianta isso, porque só está acumulando, só está atrasando nossa evolução. E as dificuldades vão vir, né? Em método até de expiação. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta sobre a questão da vida contemplativa, que a gente pode traduzir nos nossos dias atuais como aqueles que se isolam socialmente falando. Eles não querem contato com a vida social, porque aqui o Telésforo diz que grandes instrutores que deviam, né, no corpo, trabalhar em prol
né, da mensagem de Deus na Terra, eles se recolhem, não é, diante dos atritos. Então, a pergunta 657, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos se isso tem algum mérito. Você se afastar da sociedade, pergunta 657, para viver na meditação, na contemplação, né, só pensar em Deus sem fazer nada. Resposta, não. Então, não tem, para Deus, isso não tem mérito nenhum. Se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Então, o dever do médium é trabalhar com a sua mediunidade, não é? Seja na casa espírita, na outra igreja que ele frequente, ou de repente até em casa mesmo, não sei, pode existir, né, em terreiros de umbanda, terreiros de candomblé. Vê espírito, escuta, não é? Tem esse contato com o mundo espiritual, tem tarefa a realizar, pode ter certeza. E aí ele continua. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhes pedirá contas do bem que não houverem feito. Então, e como o Telésforo está dizendo, além da ignorância, um outro problema é os trabalhadores, né? Como ele fala, grandes instrutores. Ele diz que são pessoas, vamos dizer assim, gabaritadas para exercer a mediunidade e no caso, o diálogo com os espíritos, e não querem saber disso, se recolhem. Por quê? À frente dos primeiros problemas que aparecem. Então, aí realmente fica difícil, né? Aí chegam, quando desencarnam, voltam para o mundo espiritual muito mais onerados, porque não fizeram, como dizem os espíritos, bem para ninguém, viveram uma vida inútil. E isso, para Deus, não tem mérito nenhum. E Deus quer que pense nele? É muito interessante essa pergunta, né? Essa resposta. Deus quer que pense nele? Sim. Claro, mas quer que a pessoa viva em sociedade. Por isso que a sociedade, existe uma lei de Deus que se chama lei de sociedade. Todo mundo que encarnou na Terra precisa ter uma vida de relação. Por quê? É nessa vida de relação que a gente vai fazendo o atrito um com o outro e a gente vai lapidando os nossos defeitos. Eu no outro dia estava escutando uma palestra do Arthur Valadares, que é um expositor espírita, que tem palestras muito boas, e ele estava dizendo que ele gosta muito de uma imagem de um instrumento que tem lá na engenharia, porque ele é engenheiro mecânico, que quando você quer colocar uma peça lisa, você tem que colocar ela num moinho, eu esqueci o título do moinho, é um moinho especial que você bota essa peça com outros pedaços de materiais e começa a mexer. E aquele atrito vai fazer com que depois de um certo tempo a peça fique lisa. A lei de sociedade faz isso com a gente. A gente é colocado na sociedade para, no contato com os defeitos e qualidades dos outros e com os nossos defeitos e com as nossas qualidades, a gente vai aparando as nossas arestas, né? Os nossos espinhozinhos. E aí a coisa vai ficando melhor. Mas aquele que se furta isso, infelizmente está perdendo uma grande oportunidade, e como os espíritos dizem, no outro dia eu estava procurando tanto essa onde estava escrito isso, que você, se não faz o bem, está fazendo mal. Agora achei. Achou. Pergunta 657. Então, agora eu achei. Então o Telésforo está dizendo aqui, ó, e está dando o grande exemplo que é de Jesus. Aí ele vai que Jesus fala que Jesus não esperou que a gente subisse até o nível dele para estar com ele. Não, ele desceu até o plano dos homens. A gente não imagina o sacrifício que é para um espírito crístico descer até aqui, não é? A gente tem os exemplos dos espíritos superiores que levam anos se preparando para poder encarnar, porque é complicado.
Mas a gente não tem ideia e vamos continuar sem ter ideia um bom tempo. Mas o que é Jesus quando ele fala aqui, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Por isso que ele é o modelo, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia. Guia, a humanidade sempre esteve em várias religiões, em vários continentes, em todas as épocas. Jesus nunca nos desamparou, nunca nos deixou desguiados. Sempre tivemos um guia para nos focar no exemplo dele. Mas modelo, só Jesus. Porque realmente é o construtor da terra, o ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia. E se a gente quiser saber um pouquinho mais, está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Emmanuel relata um pouco ali, um trecho, de que espírito crístico é esse que construiu o planeta. E ele diz aqui que desce até os planos dos homens para amar, ensinar e servir. E fez-se como nós, para ajudar a gente a subir. Porque dizendo, por isso é que morreu por nós na cruz, para nos dar o exemplo de que sem o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, a gente não ascende a planos superiores, não evolui. A evolução real é essa. E a gente sempre lembro, sempre de os biógrafos de Einstein falam de um trecho muito interessante em que ele fala assim, o difícil como é difícil, né, Einstein, você conversar sobre a teoria da relatividade com alguém, porque era ele e um ou dois cientistas que conseguiu conversar alguma coisa sobre aquilo. Hoje está se entendendo ela um pouco, né? Tal a genialidade dessa teoria da relatividade. E ele diz assim, ele deu uma resposta muito interessante, ele fala assim, difícil é falar da teoria da relatividade para uma criança. Como é que você tem que descer o nível? É o que Jesus fez. Ele falou das leis, ele falou de Deus, ele falou da divindade, das leis divinas, para nós. Crianças. E falando o quê? Por parábola. Ele escolhe o povo da Ralé, lá da Galileia, onde era um povo que era debochado pelos outros, tanto que no livro Paulo Estevão, Paulo fala de onde veio, já tinha notícias desse Galileu, Jesus já tinha desencarnado, o movimento cristão estava crescendo, e Paulo fala, mas da Galiléia só não tem legumes e peixes, está lá no livro Paulo Estevão, porque era tido assim, e Jesus escolhe aquele povo para se fazer como nós e dar o exemplo. É claro que à época a gente não tinha noção, se estávamos lá encarnados, convivendo, muitos de nós, não tínhamos noção de quem era. Mas é a semente que ele estava plantando. Então ele podia escolher a suntuosidade do Império Romano no seu palácio. Ele podia escolher um palácio lá no Oriente, na China. Ele podia escolher qualquer lugar que ele quisesse, mas ele escolhe a Galileia. Ele escolhe a Galileia. Apesar que no Caminho da Luz diz por que ele escolheu o povo de Israel para reencarnar. Ele escolhe, né? Aí é tanta questão do orgulho e tal. É isso mas mesmo. Ele não escolhe nem o Sinédrio, a Jerusalém, ele escolhe o setor mais humilde de pescadores, gente, que não dava lucro quase nenhum, quase nem peixe. Então, tinha todo o ritual para poder comer o peixe ou não comer, e ter tudo aquilo que tem, né? Então, ele escolhe exatamente essa humildade, nos constrange, que é o que ele está dizendo aqui. Desceu ao plano dos homens para ensinar, amar e servir, para dizer para nós, no nosso linguajar, desceu o linguajar, né, para dizer para nós sobre o reino de Deus através das parábolas. Então, o Telésforo está dizendo, resumindo, que Jesus não cobra a evolução de ninguém. Ele veio para nos ajudar, para mostrar o caminho, por isso ele é o nosso guia, nosso modelo, né? Ele mostra o caminho, ele é nosso guia, nos leva. Mas ele viveu uma experiência que gostaria que nós vivêssemos também, por isso ele é o nosso modelo. Então, Jesus se apagou para que a gente pudesse enxergá-lo. Porque se ele vem à Terra com todo o esplendor dele, a gente ia passar batido e a gente não ia entender nada, não ia nem perceber. A gente somos cegos ainda, imagine se ele viesse com todo o seu esplendor. Então o Telésforo está dizendo que quando a gente pensar em fugir, né, do contato com as dificuldades humanas, com as dores, com os problemas que a gente precisa enfrentar, que muitas das vezes não são nossos, mas são daqueles que convivem conosco, que a gente se lembre que Jesus, que não precisava fazer isso, fez.
Ele veio e conviveu com as nossas misérias, com os nossos defeitos e não cobrou nada de ninguém, porque isso é um grande problema nosso. Meu principalmente. Às vezes eu fico querendo que as pessoas já sejam e se comportem como eu acho que é o certo, que pode nem ser, mas eu acho que tem que ser assim. E aí a gente fica angustiado. No trabalho, na casa espírita, não é? A gente às vezes convive com pessoas que trazem realmente dificuldades muito grandes, não é? Valores totalmente deturpados, mas a gente tem que ter essa paciência que Jesus tem com a gente. Eu me lembro de um filme, não sei se é um filme muito antigo, Quo Vadis. Esse filme mostra Pedro, né? Eu acho que isso é uma lenda, eu não sei se é verdade, mas mostra, né, quem fez o filme. Quando Pedro estava enfrentando problemas em Roma antes de ser, né, morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado como Jesus. Ele quis a cruz invertida. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não merecia ser morto do mesmo jeito que Jesus. Então, mas esse filme mostra Quo Vadis, em latim, e em português traduzido é onde vais, Quo Vadis. Porque mostra que Pedro estava com medo lá de enfrentar lá os problemas em Roma e está saindo de Roma. E aí ele encontra, quando ele está saindo de Roma, ele encontra com Jesus no caminho. Jesus pergunta para ele, Quo Vadis, né? Para onde você vai, Pedro? Ele fala, o negócio está feio aí em Roma, eu vou embora. E aí Jesus, tudo bem, mas eu vou, se lá tem problema é para lá que eu vou. E aí, quando Jesus fala isso para ele, não, senhor, então eu vou com o senhor também, pode deixar. E volta, né, o filme mostra o retorno de Pedro, porque Pedro, médium que era por excelência, e eu acredito que era o mais, vamos dizer assim, o mais eficiente, não, o mais dotado, né, de todas as mediunidades, à época do Cristo, ele, não é, tanto que no Evangelho, uma hora ele dá a palavra a um espírito superior e outra hora ele dá para o inferior. Ele, não é, infelizmente, né? Mas eu acho que isso é uma lenda, né? Que fala, porque o Emmanuel não fala nada disso no livro Paulo Estevão, mas simboliza, essa cena simboliza isso que o Telésforo está falando. Todo aquele que vem com uma tarefa em nome de Jesus para difundir a mensagem de Deus na Terra não pode ter medo das dificuldades e dos problemas. Porque se fizer isso, quando chegar no mundo espiritual, vai estar numa situação e aproveitando muito que a Teresa falou, difícil. O Paulo Estevão é exatamente o que Paulo fez. Nunca teve medo de nada. Depois que ele... o que ele fez de certo. O que ele vivenciou, porque a transformação de Saulo para Paulo não foi ali na estrada de Damasco. Ali foi o cume, foi a culminância. O ápice. A cereja do bolo, vamos dizer assim. O ápice. Porque ele já vinha se transformando pelo exemplo de Gesiel e de Abigail. Está lá no livro Paulo Estevão. Quem não leu, por favor, leia, porque é necessário. Então a gente não vê ali covardia desse homem, medo. A palavra medo não tinha no dicionário dele, no vocabulário dele não existia essa palavra. Tanto que até situações que Barnabé discute com ele e tal, mas ele não tinha isso. Focou naquilo, é o vaso escolhido realmente. Sem ele, né, a gente não teria evangelho no Ocidente. Mas, e Allan Kardec também. A gente pode colocar Allan Kardec em cima desse exemplo, é claro, é lógico, né? Jesus não ia escolher qualquer um, claro, ele escolheu bem, né? Sem medo, né? Deu literalmente a vida para que a gente pudesse ter a doutrina espírita aqui. Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos a paciência, o carinho de nos ouvir. Muito obrigado a todos. Lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar vossas vidas e os vossos lares. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros,
Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.